Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Uma questão bastante interessante aqui para o rastreamento é saber se vale a pena fazer o rastreamento noturno ou não. Como aqui, por exemplo, a gente está numa incursão noturna, fazendo um rastreamento aqui, procurando aqui, fazendo um rastreamento, mas é uma discussão interessante, verificar se vale a pena ou não realmente fazer o rastreamento em condições noturnas. Isso porque, sem dúvida, pode ser feito. Nós aqui, estamos aqui nessa missão, nós fazemos parte de um grupo de resgate em áreas remotas. Nós já tivemos várias missões nas quais nós fomos, sim, fizemos o rastreamento noturno. Mas a vantagem de um rastreamento noturno em missões de busca e salvamento terrestre, por exemplo, é que não se vai apenas no rastreamento, também vai se com apitos, por exemplo. Então se tem referências auditivas, por exemplo, também da pessoa eventualmente que está perdida naquele local. Se for para utilizar realmente só o rastreamento, isso já pode trazer algumas complicações, porque se for para a missão for dirigir exclusivamente mesmo o rastreamento, outras considerações vão ter que ser feitas antes de se lançar a missão, sem levar alguns aspectos em consideração. Por exemplo, o rastreamento, ele é basicamente, ele não é só, mas ele é predominantemente uma atividade visual. E, portanto, se a hora que for rastrear, se a missão exigir mesmo o rastreamento noturno, a hora que se for rastrear, esse campo visual do rastreador, ele vai ficar limitado a esse facho de luz. Então, o que o rastreador vai ver é aquele facho de luz. Sem dúvida, existem lanternas mais fortes ou menos fortes, mas a verdade é que é o campo de visão da lanterna que o rastreador vai ver, onde que ele está jogando aquele facho de luz. E muitas vezes, nessas missões de rastreamento, é comum também os integrantes das equipes não irem com aquela intensidade da luminosidade maior, até para preservar a bateria, porque não se sabe exatamente quanto que vai durar aquela missão. E peso, bateria, sempre é importante levar a bateria à reserva, mas tudo é peso, né? Tem que fazer aquele racionamento. Então, portanto, esse é um primeiro fator a considerar. Como é uma atividade visual, vai se limitar aquele facho de luz no qual a lanterna está sendo, o facho da lanterna está sendo colocado. Outro fator a ser considerado também é que, em razão desses diferentes ângulos da posição da lanterna, eles geram sombreamentos diferentes. Então, eventualmente, na progressão do rastreamento, vai ter que se movimentar aquela lanterna. É sempre importante ter uma headlamp, né, para deixar as mãos livres, mas uma de mão também, eventualmente, para conseguir movimentar, exatamente fugir dessas angulações que a lanterna produz. Então vai ter que fazer também se estiver em dois rastreadores, melhor ainda, porque eventualmente os dois, né, vão cruzando aqueles fachos e vão tendo acesso a outros campos de visão. Outro problema que pode ser gerado em razão desse cruzamento de fachos é porque eventualmente vão pegar áreas de sombra da vegetação, a luminosidade incide e pode eventualmente tampar eventuais animais peçonhentos ou buracos que a pessoa não está vendo, porque o facho de luz está sendo bloqueado. Então esse é mais um fator a ser levado em consideração. E outro fator também importante a ser levado em consideração é o de que, se for necessário um rastreamento mais furtivo, como de animais, por exemplo, ou de pessoas que existe uma redução da assinatura de sinais, eventualmente esse facho de lanterna ele vai prejudicar bastante, vai denunciar a presença da equipe e, portanto, não vai poder ser utilizado dessa maneira. Sim, existem aqueles filtros de luz verde e vermelho, que são os mais comuns, que podem, sem dúvida, ser utilizados, mas eles prejudicam também bastante a análise do rastro. Então, por mais que seja verdade que, usando esses filtros, seja possível diminuir essa presença das pessoas, dos rastreadores no local, o fato é que também o próprio rastreamento ele vai acabar sendo bastante prejudicado também. Por isso esse é mais um fator a ser levado em consideração. Portanto, né, e isso, claro, tudo isso acaba implicando na redução da velocidade daquele rastreamento. Portanto, não é uma equação fácil de se definir, saber se deve ser feito ou não o rastreamento no período noturno. Sem dúvida que é possível fazer progressões noturnas, inclusive se tiver com a luminosidade da lua cheia, sem dúvida alguma pode ser feito. Mas o rastreamento noturno também ele pode ser feito, mas tem que se levar esses aspectos todos em consideração. Não cabe aqui, não existe uma regra pronta sobre se deve ou não haver esse rastreamento noturno ou não, mas o fato é que o que é importante levar em consideração são esses fatores. Quem vai decidir se vai ter rastreamento noturno ou não são os integrantes da equipe, os rastreadores da equipe, que tem que analisar todos esses fatores, saber qual é o tipo de missão, se vale a pena aquele risco
de uma incursão noturna de rastreamento, mesmo sabendo que a velocidade vai ser comprometida, ou se eventualmente vale a pena esperar no dia seguinte e entrar já com uma luminosidade maior. Não tem uma regra pronta, isso tem que ser analisado. Por exemplo, se estiver chovendo, a chuva rapidamente destrói os rastros que estiverem registrados no chão. Então, eventualmente, se tiver uma chuva, uma previsão de chuva, eventualmente vai ser necessário sim ingressar mesmo num período noturno para tentar conseguir pegar aqueles rastros antes da chuva que está se aproximando, por exemplo. Portanto, não existe uma regra pronta, nossa consideração pelo menos é que se deve levar em consideração todos esses fatores e os rastreadores, junto com a sua equipe, é que devem decidir se naquele contexto de missão de rastreamento de animais ou pessoas, seja qual for a modalidade, vale a pena realmente entrar noturnamente, ou se eventualmente, naquele caso, seria mais conveniente, para fins de celeridade, de segurança da equipe, enviar as equipes somente no dia seguinte. São várias considerações, portanto, a ser feitas, mas pelos próprios rastreadores. Isso são só algumas considerações, portanto, que nós fazemos aqui. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.